situação problema de matemática, onde você tem que pensar em formar agrupamentos e você não sabe se deve usar permutação, arranjo ou combinação, assiste esse vídeo, ele vai te ajudar. No final desse vídeo eu vou deixar um esqueminha para te orientar, para você saber diferenciar permutação, arranjo e combinação, tá bom? Nós temos a seguinte situação problema. De quantas maneiras 5 pessoas podem sentar-se em um banco de jardim com 5 lugares? Então veja bem, eu tenho 5 pessoas que vão ocupar esses 5 lugares desse banco de jardim. De quantas maneiras elas podem sentar-se, né? Vão combinando ali, mudando de lugar. Quantas vezes elas podem se agrupar de modo diferente? Então eu tenho, quando o número de elementos é igual ao número de grupos que eu tenho que formar, eu vou usar a permutação, porque as 5 pessoas vão permutar de lugar, ok? Então eu vou usar a permutação. A permutação de n é igual ao n fatorial. Esse n é o número de elementos. Eu tenho 5 pessoas, né? Que vão ocupar esses 5 lugares. Então, basta fazer o fatorial de 5. O fatorial de 5, você começa com ele que vai diminuindo um número até chegar no número 1, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando isso aqui, nós temos um total de 120. Então, há 120 maneiras dessas 5 pessoas sentarem em um banco de jardim com 5 lugares. Nós vamos pegar o mesmo problema com uma modificação, para a gente poder entender a diferença de permutação, arranjo e combinação. Beleza? Então, agora eu tenho a seguinte pergunta: de quantas maneiras 5 pessoas podem sentar-se em um banco de jardim com 3 lugares? Agora eu tenho 5 pessoas e tenho 3 lugares. O número de elementos é diferente do número de posições que serão ocupadas. Daqui, quando acontece essa situação, eu faço a seguinte pergunta: a ordem dessas pessoas ocuparem esses lugares é importante? Se elas mudarem, se aqui sentar a Ana, a Beatriz e a Carla, é um agrupamento, não é? Das 5 pessoas ali, tiramos 3 para sentar aqui. Se eu disser que pode sentar-se nesses 3 bancos, no primeiro banco sentar a Beatriz, no segundo sentar a Carla, no primeiro sentar a Ana. É outro agrupamento, não é? Tem diferença desse para esse aqui? Sim. As posições que elas ocuparam modificou o arranjo. E eu tenho que levar em consideração que a letra A, né, vamos chamar de A pode sentar no primeiro banco, B pode sentar no segundo e C no terceiro. Tá, depois B pode sentar no primeiro banco, C no segundo e A no terceiro. E ainda pode sentar-se, ó, A no primeiro banco, C no segundo e B no terceiro banco. Mudou a posição, mudou o agrupamento. Isso foi importante para identificar esse agrupamento? Sim. Eu não posso desconsiderar essa posição aqui, ó, e nem essa, porque elas mudaram de lugar. Mudando de lugar, alterou o agrupamento. Então, é arranjo. Quando a gente fala que a ordem importa, se você disser aham, né, quer dizer sim, eu vou usar arranjo, tá? Importa nesse sentido. Quando eu mudo a posição dos objetos, altera completamente o meu arranjo. Então, isso que quer dizer quando a gente fala que a ordem importa, tá? A ordem é importante para que eu possa identificar esse agrupamento? Sim. Aham, então é arranjo. Beleza? Então, nós temos aqui, basta fazer arranjo de 5 a 3. Ou seja, as 5 pessoas vão ser agrupadas de 3 a 3. Então, a fórmula do arranjo, né? Arranjo, vamos colocar a fórmula primeiro aqui. Arranjo de n a p é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. O n, pessoal, sempre é o número maior, é o grupo maior. Das 5 pessoas, vão sair 3 para ocupar os lugares do banco, tá? Arranjo de 5 a 3. Vai ficar 5 fatorial, embaixo 5 menos 3 fatorial. Então, eu tenho arranjo de 5 a 3, vai ficar 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial.
Para resolver esse fatorial, eu vou descer o 5 até chegar no 2. Fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Embaixo fica o 2 fatorial. Cancela o 2 com 2 e multiplica. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60, né? Então, há 60 maneiras dessas 5 pessoas ocuparem esses 3 bancos do jardim. Há outro jeito de resolver também esse probleminha de arranjo, pelo princípio multiplicativo. Eu tenho que pensar o seguinte: tem 5 pessoas e tem 3 lugares. Então, vamos pensar em quem poderia ocupar os lugares. Então, eu tenho 5 pessoas. Quem poderia sentar no primeiro banco? Qualquer uma delas, as 5 pessoas, né? Então, eu tenho 5 pessoas que podem se sentar aqui. Suponhamos que uma delas tenha sentado no primeiro banco. Quantas pessoas sobraram para disputar, né? Vamos falar assim, disputar esse segundo banco? 4. Para sentar no terceiro banco, sobraram apenas 3. Daí, basta multiplicar as possibilidades. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Temos outra situação. Quantas comissões diferentes de 3 pessoas podemos formar para representar um grupo de 10 pessoas? Eu tenho um grupo de 10 pessoas, das quais serão escolhidas 3 para representar esse grupo. Qualquer um deles poderia ser escolhido, né? Então, eu tenho que pensar o seguinte: o número total de elementos é diferente do número de grupos que eu tenho que formar. Então, se o número total de elementos é diferente do número de grupos que eu tenho que formar, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: a ordem dos elementos desse grupo vai ser importante? Vai importar para eu diferenciar esse grupo? Nesse caso aqui, a ordem de distribuição dos elementos não importa, né? Quando a ordem não importa, eu vou usar combinação. A grande dúvida está nessa pergunta: como assim a ordem importa? Por exemplo, se eu vou escolher um grupo com 3 pessoas, se eu disser que serão escolhidos o aluno A, o aluno B e o aluno C para essa comissão. Beleza? É um agrupamento, não é? Aí vamos supor, se eu disser, não, serão escolhidos o aluno C, o aluno B e o aluno A. São outros alunos? Não, são os mesmos alunos. Então, é redundante eu dizer que serão escolhidos os alunos A, B e C ou C, B e A. Eu não preciso dizer, isso aqui não precisa existir. Ó. A ordem de distribuição desses elementos não importa. O que importa é a natureza dos elementos, tá? Agora, se eu disser que serão escolhidos o aluno A, o aluno B e o aluno D, olha, mudou a natureza, mudou um elemento aqui. Aí sim, eu conto com uma nova combinação, tá? Isso que quer dizer quando a gente fala que faz a pergunta, a ordem importa, tá? A ordem de distribuição dos elementos no agrupamento. Quando muda a ordem, se não altera o agrupamento, é combinação. Então, a ordem não importa, né? Então, nesse caso, nós iremos usar a fórmula da combinação. E a fórmula da combinação é combinação de N a P, que é igual a N fatorial, dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, eu tenho aqui uma combinação dos 10 alunos, das 10 pessoas, serão escolhidas 3 para formar uma comissão que irão representar essas 10. Então, eu tenho uma combinação de 10 a 3. De 10 serão escolhidos 3. Então, esse primeiro é o N e esse segundo é o P. Então, olha, N fatorial. Quem é o N? É o 10. 10 fatorial. Depois, P fatorial. P é o 3, né? Aqui é o N, esse é o P. Então, P é 3, fica 3 fatorial. Que multiplica N menos P. Então, 10 menos 3, 7 fatorial. Agora é só resolver, né? Eu vou descer o 10 até chegar no 7 para simplificar. Então, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. O 7 fatorial do denominador continua em fatorial. O 3 eu vou desmembrar. 3 vezes 2 vezes 1. E vamos simplificar, né? Eu posso cancelar o 7 com o 7, dividir, dá 1.
Eu posso simplificar o 9 com o 3, que 9 dividido por 3 dá 3. Eu posso ainda simplificar o 10 com o 2, que dá 5. Ou poderia simplificar o 8 com o 2 também, né? O que sobrou a gente multiplica. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 8 dá 120. Existe 120 comissões possíveis, né? Comissões diferentes, olha. Cada membro é diferente do outro. Não podemos esquecer, pessoal, das permutações com repetição, que são os anagramas, que com palavras, com letras repetidas. A palavra banana, então, possui 6 letras. Eu tenho 3 letras A, são letras repetidas, e tenho 2 letras N. Então, nesse caso, para fazer a permutação, eu vou colocar no numerador 6 fatorial, que é a quantidade de letras que possui a palavra banana. Embaixo eu vou colocar o fatorial das letras que se repetem. Por exemplo, letra A repetiu 3 vezes, então vai ser 3 fatorial. Que multiplica, tem mais um, ó. Tem 2 letras N, então fatorial de 2. Se tivesse só uma letra repetida, então seria só o fatorial daquela letra, tá? Se tivesse 3 letras repetidas, seria fatorial da quantidade de letras que possui aquela palavra, de letras repetidas. Então, vou descer o 6 até o 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, né? Deixa o 3 fatorial. Desmembra o 2. 2 vezes 1. Vamos cancelar o 3 com 3. Ainda posso dividir o 6 por 2, que dá 3. O resto é só multiplicar. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4 dá 60. Então, a palavra banana possui 60 anagramas. Se esse vídeo foi útil para você, mande para um colega que você acha que está com essa mesma dificuldade em diferenciar permutação, arranjo e combinação. Tá bom, pessoal? Um abraço.